Bom, 7h38, já de volta com Folha no Ar. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Hoje recebendo aqui o ex-prefeito de Niterói, por 2 vezes, pré-candidato a governador, Rodrigo Neves, neste Folha no Ar. Volto com você, Aloysio, abrindo este bloco aí. Rodrigo, vamos tratar da sua pré-candidatura a governo do estado, nesse bloco. Foi coincidência você ter lançado essa pré-candidatura, que não era assim, digamos, uma novidade, mas você ter escolhido Campos para também lançá-la no último dia 16, no evento com Caio e boa parte da imprensa campista? Olha, Luísio, realmente a gente iniciou essa jornada de escuta da sociedade civil fluminense, carioca, agora no mês de julho, e o objetivo que a gente traçou é até dezembro detalhar um plano de reconstrução do Rio de Janeiro. A situação é muito grave, muito dramática, né? As pessoas estão morrendo no Rio de Janeiro pela pandemia e pela falta de assistência da saúde. As pessoas continuam morrendo de balas perdidas. A gente tem uma situação inaceitável, onde mais de 80% dos bairros da região metropolitana estão dominados hoje pelo tráfico de drogas, pelas milícias. O Rio de Janeiro perdeu, como eu falei, 700 mil empregos com carteira assinada e vem de um processo de esvaziamento econômico nas últimas décadas, que se agravou muito nos últimos anos pela absoluta falta de governo, né? De projeto de desenvolvimento, de plano estratégico. E Campos, como eu falei, eu tenho uma relação muito afetiva com a cidade. Eu tenho familiares, né? Meu pai, meu avô, por parte de mãe, que são de Campos, nasceram em Campos. Niterói e Campos têm uma relação muito umbilical, né? Niterói foi a capital do antigo estado do Rio de Janeiro e Campos é uma das principais referências do interior do estado do Rio de Janeiro. E Niterói e Campos são cidades praticamente irmãs. Muitos moradores de Campos que vêm para o Rio de Janeiro se sentem muito mais acolhidos em Niterói, porque Niterói e Campos têm uma similaridade, né? São cidades com 500 mil habitantes, mas que guardam essas características de serem cidades onde as pessoas se conhecem, as famílias se conhecem. Então, Niterói e Campos têm muita similaridade, tem muita identidade, e por tudo isso, nós entendemos que fazer o lançamento desse projeto na cidade de Campos seria muito importante. Então, foi uma alegria iniciar essa jornada pela cidade de Campos, que tem uma tradição política extraordinária no estado do Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade de conversar com lideranças comunitárias, lideranças trabalhistas, com lideranças empresariais, com lideranças políticas. E, como você disse, Campos é uma cidade que vive intensamente a política, e eu tenho certeza que a gente começou com o pé direito e o pé esquerdo nesse projeto Estado do Rio de Janeiro que queremos, começando pela cidade de Campos. Rodrigo, o Rio de Janeiro, né, teve recentemente 5 ex-governadores presos, né, o último governador afastado em um processo de impeachment. E você, enquanto prefeito de Niterói, apesar da excelente avaliação, acabou preso durante um tempo no desdobramento da Lava Jato Fluminense, após a denúncia envolvendo a Petranspor. Você acha que isso, de alguma forma, concretizando uma candidatura sua a governador, vai influenciar de alguma forma, pode ser usado como adversários, pegando esse gancho de todos os 5 ex-governadores vivos, à exceção do Whitson, que foi cassado, terem sido presos? O quanto isso negativamente pode ser utilizado contra você também na campanha? Arnaldo, não sei se você tem conhecimento do que aconteceu, mas é uma situação muito estranha o que aconteceu. Na verdade, eu nunca fui ouvido até hoje, né? Isso nunca aconteceu no sistema de justiça, né? A pessoa nunca ter sido ouvida, eu nunca fui ouvido até hoje.
nem antes, nem durante, nem depois, é absolutamente inexplicável, e por decisão de uma pessoa se tentou conspirar contra a administração. Para você ter uma ideia, os grupos de extrema-direita, 2 horas depois, entraram com um pedido de impeachment, com 150 páginas escritas, né? Para você ter uma ideia, apesar de todo o estardalhaço, nada foi apensado ao processo e não há uma prova, um indício, né? Nada. Pra você ter uma ideia, omitiram os dados do COAF, que demonstravam que a minha vida era muito simples, né? Eu, apesar de ter sido deputado por 2 mandatos, prefeito por 2 mandatos, vivo e sou reconhecido como uma pessoa séria e simples, né? Então, inventaram que a minha esposa era dona de uma empresa de ambulância que a gente nunca tinha ouvido falar, e depois o próprio promotor pediu desculpas, que teria sido um equívoco. Eu, evidentemente, não quero fazer acusação a ninguém, mas aquele processo, a história ainda vai explicar de como que parcela do sistema de justiça foi aprisionada por interesses políticos de segmentos extremados. O fato é que, por 6-1, na primeira reunião do colegiado, a acusação que ensejou aquele sequestro, né, aquela ação ilegal, por 6-1 foi arquivada, né, a acusação de organização criminosa, sem sequer abrir processo, né? Para você ter uma ideia, Arnaldo, eu peguei a prefeitura com 500 milhões de dívidas, numa situação dramática, e durante os 8 anos do governo nós zeramos a dívida da prefeitura de Niterói. Eu paguei todas as dívidas, 500 milhões de dívidas da prefeitura, e deixei em caixa 1 bilhão e 500 milhões de reais para o meu sucessor. Evidentemente que isso não se coaduna com uma conduta criminosa, não se coaduna com uma pessoa que não fosse séria. A gente sabe que o Brasil viveu recentemente um período onde, independente de posições políticas, muito do processo do direito foi completamente violentado, né, com as pessoas sequer sendo ouvidas. No meu caso, em nenhum momento eu fui sequer chamado para prestar qualquer esclarecimento. E eu acho que isso é um assunto que nós viramos a página na medida em que eu retornei ao mandato por 6-1 pela decisão do colegiado, na medida em que concluiu o mandato com 85% de aprovação, e a população de Niterói que me conhece em nenhum momento ficou em dúvida sobre a nossa conduta, né? É uma conduta de uma vida simples, transparente, de muito amor à cidade, de compromisso com o interesse público. Niterói, na minha gestão, além de ter saído da 58ª para a primeira posição em gestão fiscal, Niterói ganhou todos os rankings de transparência na gestão pública. O primeiro lugar em transparência no ranking do Ministério Público Federal, o primeiro lugar no ranking da própria Controladoria Geral da União, da CGU. Criei a carreira de auditor de controle, fiz o primeiro concurso da Controladoria de Niterói. Então, de fato, os resultados da gestão e o testemunho de vida pessoal são a melhor resposta à infâmia, à injustiça que nós sofremos. E no momento certo do debate a gente vai prestar os esclarecimentos e, sobretudo, apresentar uma proposta de experiência testada e aprovada na governança para reconstruir o Rio de Janeiro. Bom, Rodrigo, aqui nós temos além da interatividade aqui dos ouvintes no streaming do Face, a gente tem um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu, e de lá a gente traz aí uma série de perguntas para os nossos convidados. Eu vou te apresentar uma aqui, que é do assessor parlamentar em São João da Barra, o José Vitor, feita nesse grupo. Bom dia, prefeito. A pergunta que faço é a seguinte: o senhor foi prefeito de uma cidade que nada em dinheiro,
oriundo dos royalties da exploração do pré-sal. Portanto, com condições financeiras para realizar. Como vai realizar em situação completamente diferente, já que o Estado não tem as mesmas condições financeiras e problemas muito mais complexos do que a simpática Niterói? Pergunta do José Vitor, assessor parlamentar em São João da Barra. Olha, José Vitor, quando a gente assumiu a prefeitura, Niterói ainda não tinha os recursos de royalties que começaram a entrar de maneira mais significativa a partir de 2017, 2018, né? Então, não há solução mágica nesse contexto grave de crise. Você precisa fazer um esforço de planejamento, né, um esforço grande de modernização da administração, de busca de investimentos públicos ou privados para que, de fato, você possa superar a crise que você encontra, né? Na verdade, para você ter uma ideia, José, a gente encontrou a prefeitura com uma dívida de curto prazo que representava 10 anos de investimento. Então, se por um lado nós fizemos um esforço de ajuste das contas públicas muito grande nos 2 primeiros anos da administração, nós também buscamos parcerias público-privadas, dialogamos muito com a sociedade civil, compartilhando uma visão de futuro para Niterói, e isso garantiu um ambiente de confiança para que os investimentos pudessem acontecer. Eu dei o exemplo aqui no primeiro bloco dos investimentos de saúde privado, né, e na geração de emprego e renda nessa área. Também dei o exemplo na criação de um ambiente mais ágil de abertura de pequenas empresas, criando facilidades para a abertura de pequenas empresas, mas nós também estruturamos vários arranjos produtivos locais, né? Por exemplo, na área de hotelaria, nós criamos aqui uma legislação em Niterói durante o meu governo e um planejamento ainda no contexto da realização dos Jogos no Rio de Janeiro, da Olimpíada, e nós conseguimos mais do que dobrar os leitos e hotéis em Niterói, porque também essa é uma vocação da cidade, o desenvolvimento do turismo complementar à cidade do Rio de Janeiro. Então, quando há liderança pública, quando a liderança pública tem clareza daquilo que precisa ser feito, transmite confiança com base em um projeto consistente, a sociedade ela tem uma capacidade de superação extraordinária. E é isso que a gente precisa no Rio de Janeiro. Aloysio, há muitos anos não se fala em plano estratégico, em projeto de desenvolvimento no Rio. Na verdade, o Rio não tem governo há muitos anos, pelos problemas de corrupção, mas também pelos problemas de uma visão política tacanha. O que a gente hoje, infelizmente, vê na governança do Estado do Rio de Janeiro, que é uma situação muito peculiar, né? Porque a gente tem um governador que era vice improvável de um governador mais improvável ainda, é uma situação inacreditável. Quer dizer, se loteou os órgãos principais do Estado com uma visão de curto prazo, eleitoreira, e o Estado não consegue tirar os projetos do papel. Você vê o caso do desenvolvimento do Porto do Açu, na cidade de Campos. O Porto do Açu é um dos principais portos privados do Brasil, tem um potencial extraordinário de geração de emprego e renda, e há anos a gente tem uma realidade onde, para se chegar ao Porto do Açu, tem que se passar por dentro da cidade de Campos, comprometendo a mobilidade da cidade de Campos e também fazendo com que o porto não tenha plenamente a sua logística para desenvolver negócios e gerar emprego e renda, Cláudio. Então, por conta de não se fazer uma estrada estadual de 40 e poucos quilômetros, né, uma situação relativamente simples, infelizmente você deixa de gerar emprego e renda
porque o Porto do Açu poderia ser muito melhor desenvolvido com uma logística e uma infraestrutura mais bem estruturada. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Eu tive recentemente em Nova Friburgo, também reunido com lideranças da sociedade, e você sabe que a estrada de acesso a Nova Friburgo, a partir de Cachoeira de Macacu, tem entulhos no meio da estrada há 2 anos. Há 2 anos. Esse barranco caiu e há 2 anos, Aloysio, simplesmente não se retira aquele entulho. Eu fiz um túnel ligando a Zona Sul de Niterói à região oceânica, que era uma obra esperada há mais de 40 anos e que mudou o desenvolvimento de Niterói. Eu fiz um túnel, toda uma infraestrutura em 2 anos. Pois bem, tem 2 anos que o entulho lá na estrada lá de Nova Friburgo está lá, o barranco caído e as pessoas trafegando em meia pista, prejudicando o trânsito, prejudicando a logística de mercadorias, sobretudo de hortaliças, de produtos da agricultura para o Rio de Janeiro, que são prejudicados por esse problema, e simplesmente o governo do Estado não funciona. Como não funciona na segurança pública, como não funciona no transporte, como não funciona na coordenação das estratégias de desenvolvimento e geração de emprego, como não funciona na educação. O Brasil vive a situação mais grave da educação no mundo, meus amigos. Nós somos o país onde as crianças ficaram mais tempo fora da escola no período da pandemia. Nós estamos prejudicando uma geração inteira de crianças, adolescentes, que ficaram fora da escola, porque, infelizmente, muitas cidades e o próprio Estado não conseguiram desenvolver o programa de ensino não presencial com aquilo que a gente precisava ter para que as crianças não perdessem um vínculo com a escola. Isso é muito grave. Se nós tínhamos um déficit enorme de qualidade na educação, um déficit enorme pela evasão escolar, sobretudo no ensino médio, que é a responsabilidade do governo do Estado, hoje esse problema se agravou ainda mais. Daí a importância, Aloysio e todos que estão nos ouvindo, de nós retomarmos um projeto que foi a melhor concepção de um projeto educacional da história do Brasil, que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, idealizado por Leonel Brizola, por Darcy Ribeiro, que é o projeto do ensino em tempo integral. É inadiável a gente retomar o projeto da educação e do ensino em tempo integral, até para dar conta dessa nova realidade da pandemia, porque senão nós vamos comprometer as próximas décadas no estado do Rio de Janeiro. Então, o projeto Estado do Rio de Janeiro que queremos é um projeto que nós estamos estruturando, integrando ações e estratégias para a retomada da economia e para a geração de emprego, para reverter esse esvaziamento econômico do Rio de Janeiro. Não é possível, Aloysio, que o Rio de Janeiro produza 80% do petróleo do Brasil e mais de 80% dos contratos da cadeia produtiva de óleo e de gás sejam executados fora do Rio de Janeiro, gerando emprego e renda fora do Estado e até fora do país. Agora, isso acontece porque nós não temos, por exemplo, uma estratégia de qualificação de mão de obra, nós não temos uma estrutura tributária simples e atrativa no Rio de Janeiro, ao contrário, a nossa estrutura tributária é esquizofrênica, né? Fizeram um programa de incentivos completamente retalhado pelo Estado, onde regiões do Estado disputam entre si. Nós temos a maior carga tributária no setor de energia elétrica, por exemplo, do país, e tudo isso, junto com o problema da violência, da insegurança, acaba expulsando as empresas do Rio de Janeiro. Agora, eu quero dizer para vocês e para os ouvintes, eu tenho muita convicção, com base na experiência da governança que foi testada e aprovada. Eu não apenas saí com 85% de aprovação popular, eu não apenas elegemos, o nosso sucessor
com mais de 62% no primeiro turno, mas nós ganhamos todos os prêmios de instituições independentes na gestão pública do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 5 anos. Desde o prêmio de gestão fiscal, o prêmio de transparência, passando pelos prêmios relacionados à gestão da limpeza urbana, que é a melhor do Estado, ao prêmio de saneamento, ao ranking do prefeito empreendedor do Sebrae, que nós conquistamos o primeiro lugar. Essa experiência testada e aprovada na governança, Luiz, é muito importante, porque o Rio de Janeiro é o maior desafio de administração e de governança do Brasil. E, evidentemente, nós também não podemos, além de seguir cavando poço, né, com uma administração que simplesmente não funciona, a gente também não pode correr o risco de ter na governança do Rio de Janeiro uma pessoa que nunca administrou sequer uma prefeitura, né? E isso, de fato, é muito grave, porque o Rio de Janeiro é o maior desafio de governança do país. O que você falou no final da sua resposta, ele já estava jogando a questão para o lado político. Eu acho que a gente pode até tocar nesse bloco, mas você tem um outro bloco ainda para falar. E você também falou, em parte da sua resposta, citou uma coisa que é uma bandeira histórica do PDT, uma bandeira histórica de Brizola e Darcy. São as duas maiores referências do PDT, creio eu. Uma pergunta que a Flávia Monteiro de Barros fez aqui no streaming. Então, vou fazer primeiro essa pergunta dela para entrar na política. Pergunta aqui a Flávia Monteiro de Barros a você. O projeto do CIEPS irá inspirar a política educacional do Estado? Eu não ouvi a sua pergunta, a pergunta da Flávia. Perdão, o projeto do CIEPS irá inspirar a política educacional do Estado? Sem dúvida, Aloysio, Flávia, querida Flávia, e todos os ouvintes, né? Eu sou sociólogo por formação, sou filho de professores e servidores públicos, sou casado com uma pedagoga, com uma professora, e a gente teve sempre na nossa casa a convicção que é compartilhada, eu acredito, por muitos ouvintes, de que a educação realmente é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país. Se não tivessem abandonado os CIEPs no Rio de Janeiro, talvez nós não estaríamos perdendo tantos jovens para a criminalidade nas cidades do estado do Rio de Janeiro. De fato, os países que saíram do subdesenvolvimento para um patamar elevado de desenvolvimento, a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália e tantos outros países, o fizeram pela educação. Então, o Darcy Ribeiro e o Leonel Brizola eram visionários, né? Olhavam à frente. E, de fato, se esse projeto não tivesse sido abandonado, a situação do Rio seria muito melhor hoje. Então, a gente acredita que sem educação não haverá desenvolvimento e a emancipação do nosso povo. A educação é uma obsessão nossa, né? Eu aqui em Niterói, eu municipalizei, reconstruí e reabri os CIEPs que estavam abandonados pelo Estado. Olham que situação. Imaginam que boa parte desses CIEPs estavam ocupados pelo tráfico de drogas, estavam abandonados, eram prédios abandonados. Então, isso acontece no norte fluminense, acontece no estado do Rio de Janeiro todo. Então, o projeto dos CIEPs, evidentemente, eles precisam ser reconceituados para o processo educacional do século XXI, com as ferramentas da tecnologia que hoje estão disponíveis, que não estavam disponíveis há 20, 30 anos. A gente precisa de uma escola mais atraente, de uma escola que seja capaz de reter a atenção do aluno, que seja capaz de despertar a curiosidade das crianças, dos adolescentes, pelo conhecimento, e é isso que nós vamos fazer no estado do Rio de Janeiro, com investimento, com planejamento, com valorização dos profissionais de educação
mas, sobretudo, com compromisso com o futuro do Rio de Janeiro, né? E a gente vai fazer isso retomando, professora Flávia, retomando o projeto da educação em tempo integral, o projeto dos CIEPs, que foram idealizados por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Pegando carona, Rodrigo, na pergunta do Zé Vitor, que o Cláudio Nogueira fez a você, ele falou em questão de recursos, né, que Niterói, com pré-sal, teria uma abundância de recursos que o Estado hoje não tem. No entanto, com a venda da SEDAI, ela gerou 22 bilhões, né, no total. 7,6 bilhões vão ser distribuídos por 28 municípios que aderiram ao plano de concessão de saneamento. 80% disso ainda em 2021 e 2022, ano que vem. E quase 14,5 bilhões são livres para o Estado, né? No caso do governo Cláudio Castro, aplicar no que quiser. Quer dizer, ele mesmo já disse, não há destinação prévia, é um dinheiro livre. Primeiro, como é que você acha que isso vai impactar a economia dos municípios fluminenses, do estado do Rio de Janeiro, e como isso pode impactar também eleitoralmente no ano que vem? Olha, Luiz, primeiro eu realmente estou muito preocupado, eu acho que todos nós estamos preocupados com a forma eleitoreira assodada que esse recurso está sendo e pode ser utilizado nesses próximos meses, né? Esses recursos não são de um governante, de um governo, são recursos do Estado. Aliás, a SEDAI era o último ativo importante do Estado e me preocupa muito, pelo que nós temos visto, a ausência completa de compreensão e de planejamento de investimento desses recursos com uma estratégia de investimentos estruturais, de investimentos para o desenvolvimento sustentável nos próximos anos, nas próximas décadas do estado do Rio de Janeiro. Se continuar a toada que está, nós vamos ter graves problemas, né, na aplicação desses recursos e, ao mesmo tempo, nós corremos o risco de desperdiçar essa oportunidade, queimando esse ativo que deu um alívio temporário nas contas do estado do Rio de Janeiro, um alívio temporário no ano de 2021 e provavelmente no ano de 2022. Eu penso, Aloysio, que tem que ser uma obsessão do governo do estado, do governador do estado, reverter o esvaziamento econômico do Rio. Na verdade, nos meus estudos da sociologia, eu me dediquei muito a estudar o processo de desenvolvimento do Estado, desde do segundo reinado até o período da fusão, e estudando também o momento da fusão do antigo Estado do Rio com a Guanabara. O Rio de Janeiro, desde quando o Marquês do Pombal, em 1763, transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, depois da chegada da família real em 1808, o Rio sofreu uma síndrome de capitalidade. Nós, de alguma forma, nos acomodamos ao fato de sermos a capital do Brasil. E aí, em 1960, quando houve a transferência da capital para Brasília, o Rio de Janeiro ficou sem chão. E as nossas lideranças políticas, intelectuais, tiveram uma dificuldade enorme de conceber um plano de desenvolvimento regional para o Rio de Janeiro. E quando houve a fusão, Aloysio, esse problema se agravou, porque, na verdade, os governos do Rio de Janeiro passaram a ser os governos da Guanabara, com raras exceções pontuais de governos que passaram com ações pontuais, de ações com foco no desenvolvimento do interior. O fato é que não houve uma integração territorial do Rio, do antigo estado do Rio com a Guanabara, e a gente observa isso quando a gente vê hoje os dados demográficos do Rio, né? A região metropolitana do Rio tem 8 mil quilômetros quadrados e o estado tem 40 mil quilômetros quadrados.
Então, a região metropolitana corresponde a 20% do território. Entretanto, 80% dos 17 milhões de habitantes do Rio vivem na região metropolitana. Tem algo de errado nisso. Diferente de São Paulo e de Minas Gerais, onde mais da metade da população vive fora da região metropolitana, nós não tivemos a competência no Rio de Janeiro de desenvolver o interior e de reter as pessoas no interior do estado. E nós agravamos o problema da região metropolitana com isso. Então, o que o Rio precisa é de um plano integrado de desenvolvimento. Geralmente, os governos, eles trabalham com uma ação numa área e marcam tabela nas demais áreas. O que a gente precisa é de um governo muito eficiente, de um governo com planejamento integrado, que seja capaz de retomar os investimentos públicos e privados, retomar a economia e gerar emprego e renda. Não é possível que mais de 50% dos trabalhadores do Rio de Janeiro estejam desempregados e na economia informal. As pessoas trabalhando no aplicativo, levando comida nas costas numa bicicleta, e muitas vezes esse jovem não tem nem comida para comer, Aloysio. Isso é muito grave. Mais de 50% dos trabalhadores do Rio estão desempregados ou na economia informal. Isso é uma taxa quase africana, da África. É evidente que nós não vamos resolver o problema da segurança pública apenas com as ações de segurança pública. E eu aqui implantei um programa de segurança pública, investindo em inteligência, investindo em polícia de proximidade, fortalecendo as ações de ordem pública, os programas de prevenção ao crime com foco na juventude, criando frentes de trabalho e de oportunidade para a juventude. É evidente que a gente precisa fazer isso, mas nós não vamos resolver a contento e termos uma segurança pública de qualidade se nós não resolvermos também o problema da retomada da economia e da reversão do esvaziamento econômico do Rio. E também não vamos fazer isso se nós não tivermos um projeto consistente de educação em tempo integral. E se nós não entendermos que estamos entrando num período de pandemias intermitentes, onde o cuidado com a saúde e a parceria do Estado com os municípios para estruturar um programa público de saúde com base na experiência já do médico de família e do Sistema Único de Saúde, e que deu resultado, porque as cidades que foram melhor na pandemia foram as cidades que tiveram capacidade de testar, de rastrear os infectados e de orientar as medidas de prevenção ao coronavírus. Então, o nosso projeto, o Estado do Rio de Janeiro que queremos, ele integra todas essas dimensões. A retomada da economia, a geração de emprego e renda, a educação em tempo integral, o cuidado com a saúde, com a vida das pessoas e uma segurança pública com base em evidências, que é o que aconteceu nos melhores casos de prevenção à violência e de uma segurança pública mais eficiente, como é o caso de Nova York e de Medellín, onde a polícia trabalha não numa ação reativa ao crime, mas numa atitude proativa. Aloysio, o Rio de Janeiro é o maior desafio de governança da gestão pública do Brasil e é um dos maiores desafios de segurança pública do mundo. Como que pode o Estado, que tem o maior desafio de segurança pública da América do Sul, um dos maiores do mundo, não ter uma Secretaria de Segurança Pública? Investir R$0, zero, em inteligência? É evidente que não tem como dar certo um Estado que investe R$0 em inteligência nos últimos anos. Então, nós acreditamos que o Rio de Janeiro tem solução. Nós temos condição de liderar o complexo industrial de saúde, nós temos condições de liderar todo um arranjo produtivo na cadeia produtiva do óleo do gás. A nossa agricultura, especialmente no norte fluminense, está esquecida, está abandonada. Eu tive aí com o reitor da UENF, com a Universidade do Norte Fluminense, um projeto visionário do Darcy Ribeiro e do Leonel Brizola,
Porque quando eles pensaram na UENF, o que eles pensaram? Que o petróleo um dia ia acabar em Campos. E a gente precisava investir naquilo que os países desenvolvidos fizeram, na ciência, na tecnologia, na educação, na formação do capital humano, nas pessoas. Infelizmente, a UENF hoje, apesar do esforço dos profissionais, né, de toda a comunidade acadêmica, ela não tem recurso para investir em ciência, em conhecimento, em pesquisa, em extensão. Então, veja, o Rio de Janeiro tem a maior proporção de mestres e doutores do Brasil, mais do que São Paulo. Agora, o que está acontecendo? Esses cérebros estão indo para São Paulo, para outros estados e para fora do Brasil. Nós poderíamos ter uma agricultura muito melhor desenvolvida se nós tivéssemos uma produção de pesquisa, né, de insumos, de produtos agrícolas com inovação tecnológica para aumentar a produtividade do nosso campo e da nossa agricultura do Rio de Janeiro. Agora, há muitos anos isso não acontece no estado do Rio de Janeiro e não é à toa que, por exemplo, em Campos, boa parte dos produtos que são consumidos pela população são produzidos na agricultura do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos de um plano estratégico, de um projeto de desenvolvimento, porque o Rio de Janeiro tem solução, Aloysio. Muito bem, são 8h14, Rodrigo Neves. Vamos fazer uma pausa. Você que nos acompanha também em casa, acompanha aí pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube ou pela Folha FM 98,3. Uma pausa bem rápida. Voltamos em instantes com o último bloco desse programa com o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.